Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6 a 8, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Eu convido você a baixar sua cabeça e peça para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você, que esta noite você não saia daqui da forma que você chegou, que a sua mente seja levada cativa à obediência a Cristo Jesus. Pai, eu quero repreender toda distração, Pai. Eu quero declarar nossas mentes atento à Tua palavra. Eu repreendo toda distração com celular, preocupação em receber algum WhatsApp. Senhor, ó Deus, o Senhor Jesus não vai ligar para ninguém agora, porque agora é a hora do Senhor falar aos nossos corações, Pai. E agora é o momento de nós estarmos com o coração aberto, Senhor, com reverência para receber a Tua palavra, porque essa mensagem vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história, Pai. Eu quero pedir a Ti, Senhor, a todos que estão me acompanhando online, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai. Venha, Senhor, falar a cada coração. E eu declaro, enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, que haja um mover de curas, milagres, prodígios e maravilhas, porque eu creio no poder da palavra. A palavra liberta, e enquanto estiver ministrando, Senhor, eu declaro: demônios vão bater em retirada, enfermidade vão bater em retirada, porque a verdade liberta, a verdade é Jesus, e a palavra é como uma espada, Senhor, que decepa a cabeça do inimigo. A palavra tem poder, Pai, e eu declaro hoje libertação para as famílias, libertação financeira. Eu declaro, Senhor, nesta noite também, ó Deus, curas milagrosas, Pai. Que o Senhor venha abrir também, Senhor, as portas, Pai. Venha abrir os caminhos. Venha, Senhor, surpreender os Teus filhinhos. É a minha oração. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo, com certeza, ele era um homem extremamente ansioso. Mas Deus tratou deste homem ansioso. Ele aprendeu a confiar no Senhor, ele aprendeu a andar por fé. E a Bíblia diz, amados, Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você anda em fé, você não dá lugar para ansiedade, porque a ansiedade é você ansiar pelas coisas, é você querer ter as rédeas nas mãos, é você controlar situações que muitas vezes está fora do teu alcance. Mas, meus queridos, é Deus que vai estar no comando da sua vida. Então hoje eu quero falar sobre ansiedade, como lidar com a ansiedade, porque ninguém está livre, porque a ansiedade é um mal do século, gente. O Brasil é campeão mundial de pessoas ansiosas, segundo a estatística. O Brasil campeão mundial de pessoas ansiosas. E a ansiedade, amados, pode levar a problemas psicológicos, traz enfermidades, pode levar a pessoa a depressão. Mas hoje Deus tem libertação aqui. Eu quero perguntar, quantos aqui estão lutando contra a ansiedade? Levanta a mão, sem hipocrisia. Então hoje a palavra é para mim, é para vocês também. Ansiedade. A palavra aqui do nosso homem de Deus, Paulo, fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós vemos aqui que é uma ordem de Deus, é uma ordem: não andeis ansiosos. Então nós vemos aqui Filipenses 1,6: não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. E a Bíblia também diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, lançando, arremessando toda a ansiedade nas mãos do Senhor. Queridos, ninguém está livre de ficar ansioso, porque muitas vezes quando você se depara diante de situações inusitadas, e nós estamos vendo hoje o cenário mundial assustador, gente. Hoje já estão na expectativa que essa semana Israel vá bombardear as usinas nucleares do Irã, porque não houve acordo, e nós estamos vendo hoje a Rússia contra a Ucrânia, uma grande potência que tem armas atômicas. Nós estamos vendo guerras entre a Índia e Paquistão, nós estamos vendo no mundo, gente, guerras, ameaças de guerras nucleares. Isso deixa muitas pessoas assustadas. Nós estamos vendo hoje essa mudança climática que está assustando muitas pessoas, calor excessivo, frio excessivo, enchente no mundo todo, coisas acontecendo no sol, nas estrelas, nós estamos vendo vulcões, tufão, coisas que deixam todo mundo preocupado, e isso traz ansiedade, porque a gente se preocupa com a nossa sobrevivência. Mas a Bíblia fala que Deus cuida de você. Deus é Pai, Deus cuida dos seus filhinhos. Amados, a Bíblia fala assim em Hebreus capítulo 13, verso 5, parte B: não te deixarei, jamais te abandonarei. Mateus 28, verso 11, Mateus 28, verso 20 fala assim: estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Quantos aqui tem pets? Cachorro, gato, pato, papagaio? Eu pergunto para você, você não cuida dos seus bichinhos? Os bichinhos lá de casa, eles acordam até de madrugada. Agora tem um gato que 4 horas da manhã acorda a Mariana para pedir comida. E a Mariana fala: tudo bem, vou te dar comida. E eu falo: Mariana, vai, que o filho é seu. Ela pegou um gato já adulto, 1 ano, foi abandonado. Esses dias o gato conheceu o rato, e eu falei: ainda bem que o gato devorou o rato, senão ia ser mais um que ia entrar em casa, ia ser adotado. Maria tem um coração bom. Agora, gente, se você tem um coração bondoso para cuidar dos seus pets, Deus, Ele cuida de você. Com muito empenho, Deus cuida de você. Deus se importa por você. Muitas vezes a gente espera que o pastor venha dar um abraço em você, venha falar o seu nome, lembrar o seu nome, você fica feliz. Mas o Supremo Pastor não esquece de você. O Supremo Pastor, que é Jesus, Ele diz na sua palavra, Salmos 23, verso 1, o Senhor é o nosso pastor e nada Ele não nos falta, porque não faltará, porque com certeza tem algumas coisas que estão faltando nas nossas vidas aí, mas Deus não falta para com você. Ele estará bem presente na hora da angústia. Mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque o Senhor, Ele com grande empenho, Ele zela por você, Ele cuida de você, Ele ampara você. Por isso, amados, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, Deus não se alegra neste, porque o que ofende a Deus é incredulidade, é duvidar do cuidado de Deus. Se a gente cuida dos nossos animaizinhos, eu quero dizer para você, Deus cuida de você. Deus se importa, e Ele não vê a hora de te abençoar, mas às vezes a gente tem que passar pelos processos, gente. Processos provam a nossa fé. Os processos nos levam a uma dependência de Deus, porque quando vier
os problemas, as lutas, a ansiedade, o que nós temos que fazer? Correr para a geladeira? Correr para o calmante? Correr para Jesus. Senhor, eu estou aqui com uma ansiedade, porque eu recebi uma notícia bombástica, que veio me abater meu coração, mas Senhor, Tu é meu parceiro, eu tenho aliança contigo, esse problema agora não é meu, mas é Teu, é arremessar o Teu problema, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós, Deus cuida de vós. Certa vez, em João capítulo 2, verso 16, Jesus foi convidado a uma festa de casamento, e o vinho estava acabando, e Maria, a mãe de Jesus, fala assim: mestre, o vinho está acabando, o que vamos fazer? E Jesus disse: mulher, ainda não chegou a minha hora. E acabando a festa, acabando o vinho, ia acabar a festa, porque naquele tempo a festa era de 3, 4 dias o casamento, e a bebida principal era o vinho. Mas Maria, quando recebe aquela palavra de Jesus, ela vai para os serventes que colocavam comida na mesa: faça tudo que o mestre mandar. E quando acabou o vinho, Jesus fala para aquele servente: encha 6 talhas de água, e cada talha cabia 100 litros de água. Então era uma festança, era muita gente. E quando levaram até a festa, até a sala principal, a água se transformou em vinho. E quando a pessoa que era responsável pela festa experimentou aquele vinho, falou: uau, que vinho maravilhoso, é imbatível, não existe um vinho melhor do que esse. E a festa continuou. Então quero dizer para você, quando acabou as tuas possibilidades, quando acabar os teus recursos, virá os recursos sobrenaturais de Deus, porque o Senhor honra a fé honra a Deus. Convidou o Senhor para fazer parte da sua festa, da sua vida. Ele é o teu supremo pastor, e Ele vai te honrar na hora, no momento oportuno. Então acredite, irmãos, aquilo que compete a você fazer, faça. Eles fizeram, encheram as talhas de água, e o milagre o Senhor operou, e a festa continuou, e o Senhor realizou um milagre transformando o melhor vinho. Então quero dizer para você, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Quando os perseguidores, os críticos de plantão estão falando: acabou, não tem mais jeito, o Deus a quem você serve vai te surpreender, porque o Senhor te ama e Ele te respalda. Então, querido, o que honra a Deus é a nossa fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vejo, amados, quantas lições maravilhosas Jesus nos exorta. Lucas capítulo 12, verso 22 a 24. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, olha aí, eu vos exorto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, as quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiro, contudo Deus sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Não andeis, essa é a palavra, é para mim hoje, é para você. Eu não sei o momento ao qual você está vivendo, talvez você recebeu notícias bombásticas, mas hoje o Senhor fala: não andeis ansiosos. Entrega nas mãos do Senhor a tua ansiedade, porque Deus cuida de você. Deus cuida de você. Eu vejo aqui, amados, uma ilustração que eu tenho
guardado no meu coração. George Miller fundou vários orfanatos na Inglaterra e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs na Inglaterra. E ele baseava a promessa de Deus no Salmo 68, verso 5. Deus é pai de órfãos. Deus é pai de órfãos e não deixa faltar nada. Então, ele se baseou nessas promessas de Deus e ele reivindicava as promessas de Deus, porque ele cuidava de um orfanato que tinha 10.000 crianças, e ele não pedia ajuda de empresários, não pedia ajuda das igrejas, mas ele dobrava o joelho e pedia ajuda do Senhor Deus, o Pai que cuida dos órfãos e cuida das viúvas. E ele orava, e ele anotou no seu caderninho de oração mais de 50.000 orações respondidas. Ele leu 200 vezes a Bíblia, 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Certa vez, as crianças estavam falando: e o café da manhã? Não tem leite? E agora? Ele dobrou o joelho e falou: Senhor, o Senhor nunca falhou para comigo, mande leite para essas crianças. E de repente um caminhão cheio de leite quebrou na frente do orfanato, e essa pessoa chegou para esse George Miller, falou: olha, meu caminhão quebrou, e se eu não distribuir esse leite, vai estragar. Eu quero doar esse leite para esse orfanato, para as crianças. E assim as crianças tiveram o café da manhã com leite. Então quero dizer para vocês, queridos, Deus move o céu e a terra quando você dobra o joelho e entrega nas mãos do Senhor, e Ele agirá. Isso é fé, gente. Isso é fé. Então hoje o Senhor está falando para mim e para você, em vez de você ficar murmurando, questionando, ficar aí com o cabelo branco, ficar aí perdendo o cabelo, ou ficar aí desesperado, dobra o joelho. O Deus que criou o céu e a terra, Ele está pronto para se inclinar e ouvir o teu clamor. E eu quero te dar uma boa notícia: você tem acesso ao trono do Pai. João capítulo 14, verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Queridos, então hoje Deus quer ministrar fé no teu coração, para que essa ansiedade bata em retirada, porque a ansiedade é como um passarinho, ele pode chegar na tua cabeça, mas não deixa fazer ninho. A Bíblia diz assim, Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitais a Deus, obedecei a Deus, mas resistir a Satanás, ele tem que fugir. Mas você pode aplicar também, obedecei a Deus, obedeça os princípios da palavra do Senhor, e resistir à ansiedade, e a ansiedade fugirá do teu coração. Então, queridos, quando vier o medo, quando vier a ansiedade, quando vier palavras malignas que vêm a questionar o cuidado de Deus, resista orando. O salmista nos ensina: me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? Então, queridos, a nossa alma muitas vezes ela nos leva a duvidar do cuidado de Deus, mas a Bíblia fala: meu justo viverá pela fé. Estou sentindo isso, mas eu decido, eu vou crer nas promessas de Deus. Certa vez, pediram para Jesus: olha, Jesus, você tem que pagar o imposto do templo, e você não pagou. E Jesus olha para o seu discípulo Pedro: Pedro, vai até o lago e lança teu anzol, e o primeiro peixe que você pescar, está lá o dinheiro para pagar o imposto do ano todo.
E Pedro, imagina pensando, eu vou pescar, e o primeiro peixe tem uma moeda, que é o valor para pagar um imposto todo. Gente, que loucura. Mas não questione a palavra de Deus, obedeça. E quando ele lançou o anzol, pegou um peixe, e quando abriu o peixe, estava lá a moeda que deu para pagar o imposto do ano todo. Então, querido, Deus está vendo a tua situação. Você está numa situação que somente milagre pode te livrar você da bancarrota nos teus negócios, na tua empresa. Ou talvez você está passando uma ameaça de perder o teu emprego, está havendo o corte. Mas, meus queridos, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então Deus é soberano, Deus cuida de você. Deus, Ele zela por você. Então aprenda a confiar no Senhor. Não confie em si mesmo, mas confia no Senhor, porque a Bíblia fala, bendito o varão, a varoa, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E a ansiedade, amados, quando você dá lugar para a ansiedade, o que acontece? Você corre para a comida, corre para os jogos, televisão, vai para o calmante, drogas, bebidas. E olha os sintomas, quando continua o sintoma da ansiedade perdurando, vem a insônia, inquietação, irritação, irritabilidade, impaciência, dificuldade de concentração. Então traz malefícios. Mas eu pergunto para você, querido, se eu ficar segurando um exemplo, vamos supor que eu estivesse aqui segurando umas 10 Bíblias aqui na minha mão, eu posso segurar talvez por uns 30 minutos, depois vai pesar. Ansiedade é assim, queridos. Se passar um dia eu segurando aqui, meu braço vai ficar atrofiado. Eu vou ter dificuldade de encolher meu braço. Então, querido, a ansiedade é isso. Quando vier, não deixe para amanhã, entrega na hora, dobre o joelho, porque a Bíblia deixa bem claro, em Filipenses capítulo 4, verso 6, dobre o teu joelho, e Deus que te vê em secreto Ele vai te recompensar, porque está escrito, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Deus vai te abençoar. Entrega teu caminho ao Senhor, Salmos 37, verso 5, confia nele, e ele agirá, no tempo e na hora de Deus, amém, queridos? Porque ele começou uma boa, olha que texto maravilhoso, hein? Filipenses 1, verso 6, estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, vai completar essa boa obra. Deus vai completar essa boa obra, e quando Ele completar, você vai dizer, uau, foi além das minhas expectativas, porque com meu Deus, eu saltarei muralhas, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece até nas provas, nas dificuldades, amados. Quando acabam os teus recursos, vêm os recursos sobrenaturais de Deus. Certa vez Jesus estava no deserto, e Jesus fala assim para Filipe, como vamos alimentar essa multidão? E Filipe olha, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 15.000 pessoas aproximadamente. Como vamos alimentar essa multidão? Jesus perguntou, e ele respondeu de uma forma humana, racional, vamos dispensar esse povo, por que eles não seguiram? E nós estamos no deserto. Eles receberam curas, receberam milagres, mas continuaram seguindo a Jesus. Queridos, mesmo que você esteja no deserto, Deus está presente no deserto. Mesmo que não haja possibilidade nenhuma, é Ele que Ele promete, estarei convosco
no vosso meio, é Ele que vai trazer existência o que não existe, é Ele que vai abrir porta onde não tem porta, vai abrir caminho onde não tem caminho, porque Ele está presente no meio do seu povo. E quando, amados, aqueles discípulos ficaram perturbados, e agora vamos dispensar porque não tem armazém, não tem mercado para alimentar esse povo, um garotinho oferece o seu alimento, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, está aí um garotinho oferecendo para o Senhor Jesus o alimento dele para o Senhor. E Jesus se alegrou. E Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e levantou para o alto e disse: Senhor, Pai, obrigado, porque aqui está o alimento que vai abençoar todo esse povo. Aqui está a provisão. Eu quero dizer para você, a partir de hoje, você vai levantar para o alto o teu salário, em vez de você dizer: isso é muito pouco, isso é uma miséria, meu salário é uma miséria. Você vai levantar para o alto e você vai agradecer a Deus, agradecer a Deus. A Bíblia fala: em tudo dai graças, há poder nas palavras. E quando Jesus entrega para os seus discípulos, ele fala assim: agora alimente a multidão. Mas Jesus, 5 pães e 2 peixinhos era para o Senhor alimentar a multidão. Não estamos entendendo. Obedeça, obedeça, não questione, obedeça. E eles começaram a repartir e achavam que ia ser para 2, 3 pessoas. E o milagre começou. E de repente, todos encheram o barrigão, todos estavam satisfeitos, pães e peixes. O Senhor fez um milagre da multiplicação, e o Senhor ensina a mordomia. Agora vocês vão ajuntar o que sobrou, e de repente 12 cestos sobrou de alimento. O garotinho foi para casa com 12 cestos de muito alimento. O Senhor manda te dizer que você que está passando um momento muito difícil, estão questionando a tua situação financeira, o Senhor manda te dizer: Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, e a bênção de Deus virá sobre a tua vida, que você vai abençoar a muitas pessoas que estão ao seu lado também, que foram fiéis a você, que estiveram do seu lado, porque quando a gente está Durango Kid, gente, as pessoas fogem da gente, não é verdade? Ninguém liga, está precisando de alguma coisa? Eu estou à disposição, conta comigo. Quando a gente está vivendo esse momento de perrengue financeiro, olha, gente, parece que a gente é leproso. Mas glória a Deus que Deus tem amigos verdadeiros, que são fiéis. Eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado amigos verdadeiros, que estão aqui fiéis nos cultos de quarta-feira junto comigo, estão junto nas maratonas, andando junto, subindo nos montes. Glória a Deus, porque muitas vezes você pode contar no dedo os verdadeiros amigos, mas a boa notícia, o melhor amigo é Jesus. Quando todos falham, Jesus não falha. Ele é o nosso verdadeiro amigo. A Bíblia fala: amigos mais chegados que irmão. Jesus é o nosso amigo. Então eu vejo, amados, a segunda verdade: quando entregamos nossa ansiedade nas mãos de Deus, desfrutamos do quê? A paz no nosso coração. Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e guardará a sua mente em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa mente é um campo de batalha, é um campo de batalha. Por isso nós devemos ter muito cuidado com aquilo que você está olhando, aquilo que você está ouvindo, porque os olhos, os ouvidos são as portas principais da alma. Então, queridos, que você medite na palavra, ouça a palavra, declare as promessas de Deus, que isso vai insuflar fé no teu espírito, e aí você vai profetizar diante da impossibilidade, o milagre de Deus. Filipenses, capítulo 4, verso 12 a 13, está escrito:
tanto sei estar humilhado como também honrado em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode aplaudir? Glória a Deus! Jesus não promete riqueza, mas o Senhor promete: o pão de cada dia não vai faltar. Mateus capítulo 6, verso 11: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quando você entende o pão nosso de cada dia, fala do livramento do dia, fala da bênção do dia. Querido, Deus tem para cada dia a provisão para você. Deus é Pai. Eu sempre falo, se a gente ama nossos animaizinhos, Deus te ama. A Bíblia fala que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos peixes, Ele veste a erva do campo. Por que se preocupais com as coisas desta terra, quanto que a vez de comer, beber e se vestir? Os ímpios, os gentios se preocupam com essas coisas, acumular dinheiro para ter segurança, achando que o dinheiro é sua segurança, o dinheiro é o seu Deus. Mas queridos, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem significado: eu sou filho de Deus. Você é filho, você é filha, você tem segurança. A hora que você fechar os teus olhos, você estará adentrando nos portais eternos. Que segurança! Teu nome está escrito no livro dos céus. Você é filho, teu nome está escrito no livro dos céus. Você tem segurança, o Senhor está do seu lado, e os anjos do Senhor acampam ao teu redor. E você também tem a paz do Senhor. Jeová Shalom, Senhor é o príncipe da paz. Então o Senhor fala para mim, para você: aquietai-vos. Salmos 46, verso 10: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, o Deus que controla maremoto, terremoto, vulcão. A Bíblia fala em Salmo 46, ele vai alistando, ele controla as grandes potências, ele levanta reis, destitui reis, ele queima os carros no fogo, é ele que detona as armas nucleares, é Deus que tem todo o poder. O homem com toda a tecnologia não pode impedir um tsunami, não pode impedir um terremoto, um vulcão quando entra erupção, mas Deus pode todas as coisas, e Deus nos deu essa autoridade até na esfera cósmica. O barquinho estava enfrentando um forte vento contrário, e os discípulos estavam ao ponto que a ansiedade veio, e depois da ansiedade a situação piorou, eles ficaram desesperados. E de repente alguém se lembrou: Jesus está no barquinho. E quando Jesus é acordado, Jesus calmo, sereno e tranquilo, e olha para aqueles homens: porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. Vento, cesse. O vento cessou e o mar se acalmou. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o meu Jesus, é o teu Jesus. Então, queridos, o Senhor espera a ordem de comando da terra, e o Senhor fala: não fique nessa timidez, não venha ficar nessa situação de ficar apequenado diante do problema. Olhe o problema e profetiza a palavra. Libera a palavra, porque está escrito em Isaías 55, verso 11: a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Números capítulo 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Mateus capítulo 18, verso 19: o que nós ligarmos aqui na terra, ligar nos céus, o que nós concordarmos a respeito de qualquer coisa que pedimos, será concedido pelo meu Pai que está nos céus. É essa confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, estamos convictos que Deus responderá o nosso clamor.
Deus responde. Deus honra a fé honra a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ansiedade é o mal do século, mas o meu justo andará pela fé. Ele anda na contramão dessa cultura, ele tem uma mente renovada, ele anda na esfera do Espírito, ele anda na presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus é o seu companheiro, que o capacita, que potencializa, que dá poder, autoridade, para nós manifestarmos o reino de Deus. Como se proteger da ansiedade? Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor exista, que ocupe a tua mente. O diabo está tentando tomar a tua mente. Os jovens estão sendo bombardeados. Nós vemos as redes sociais, o diabo usando para detonar a mente das pessoas. Nós vemos o algoritmo que recomenda, quando você entra no Instagram, no YouTube, recomenda aquilo que teu coração se alegra, se agrada. Queridos, hoje o Senhor fala para mim e para você: renova sua mente lendo a palavra, meditando na palavra. Josué capítulo 1, verso 8: não cesse de falar do livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo aquilo que nela está escrito, e prosperará na tua jornada. Porque Deus honra a sua palavra. Então ande nos princípios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graça. Senhor, estou passando um perrengue, eu te louvo porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Com meu Deus eu saltarei muralhas. O inimigo se levantou por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque o Senhor, Ele me respalda, e eu não retrocederei, eu avançarei, porque com meu Deus eu posso todas as coisas, porque o reino de Deus é tomado com esforço, com violência. Os que se esforçam se apoderam do reino. O Espírito de Deus comanda a sua vida. Receba essa palavra, abaixe a sua cabeça neste momento. Eu não sei o momento, como você entrou aqui, mas hoje o Senhor fala para mim e para você: não andeis ansiosos de coisa alguma. O Deus que criou o céu e a terra, provou seu grande amor entregando o seu Filho amado. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que você precisa? A Bíblia diz: vós pais sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará tudo aquilo que você precisa. Senhor, eu quero pedir a Ti. O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Vamos ficar de pé, porque eu creio que todos nós estamos vivendo esse momento de ansiedade. Mas nós vamos entregar nas mãos do Senhor. Nesse momento, nós vamos levantar um clamor pelas famílias. A pastora Mariana vai levantar um clamor, porque as famílias têm sido muito atacadas, não só com enfermidades, brigas, contendas, irritação. O diabo tem tripudiado nas famílias, mas nós vamos invocar as bênçãos de Deus na nossa casa, que toda ansiedade saia do nosso lar, mas que a paz reine no nosso lar. Amém, vamos orar, mas vamos fazer a nossa parte dentro da nossa casa. Maridos, amem suas esposas, como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela. Esposas, honrem seus maridos, dê espaço para que eles sejam sacerdote da casa.
Tratem eles com respeito, com amor. Receba eles em casa com um sorriso. Amém? Pais, não irritem os seus filhos, mas conversem com eles. Tentem entender a realidade deles e falem de Deus para eles. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar todas as famílias aqui representadas nas tuas mãos. Senhor, vai entrando na nossa casa agora, vai entrando em cada cômodo, Senhor, tirando todo espírito maligno que esteja escondido ali naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, tira todo peso, toda carga, toda opressão maligna, todo demônio que vem roubar a comunicação entre nós, Pai, que um fala A, o outro fala B, tira no nome de Jesus. Senhor, tira toda desonra do nosso meio, que todos nós possamos honrar-nos uns aos outros, Senhor, tratar com respeito. Senhor, traga de volta a admiração, Pai, pelos pais, pelos filhos, pelos cônjuges, pelos avós, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor esteja entrando com a sua paz que é maior do que qualquer problema que nós possamos estar enfrentando, Senhor. Tira toda a gritaria do nosso meio, tira toda a bateção de porta do nosso meio, tira todo o palavrão da nossa casa em nome de Jesus. Nós queremos romper com pactos que fizemos através de séries, através de jogos, através, Senhor, de portais que entramos em muitos filmes e nem percebemos. Quebra, Senhor, todos esses laços que foram feitos com o maligno, com o inferno, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo da nossa casa todo homem mau, toda mulher estranha. Eu repreendo todo vício em drogas, vício em jogos, vício em internet, vício em pornografia, vício em rede social. Eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, restaura nossas colunas, restaura os altares do Senhor nas nossas casas, que lá seja um ambiente de paz, de leveza, que seja o nosso porto seguro, que seja um lugar que toda a família queira estar de volta depois de um dia cansativo, e não um lugar que a gente queira estar longe, mas que seja nosso porto seguro, um pedacinho do céu aqui na terra. Senhor, acolhe as famílias nas conchas das tuas mãos e tira todo o peso, toda a carga, toda inveja. Nos livra de entrar na forma desse mundo. Nos livra, Senhor, das ideologias desse mundo, em nome de Jesus. Mas que nós possamos falar com as nossas bocas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quero pedir em especial pelo Edinho, administrador da igreja. Nós estamos orando e ele está recuperando. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, toda complicação. Eu profetizo: aparelho respiratório, respire perfeitamente em nome de Jesus. Senhor, sopra seu fôlego de vida sobre as narinas dele, Pai, e que ele possa ser desentubado, que ele possa respirar normalmente. Tira toda a complicação, toda a bactéria, em nome de Jesus. Edinho seja livre, receba vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, agora nós vamos orar por libertação. Talvez você precise de uma libertação física, emocional, sentimental, mas nós vamos orar com muita ousadia, gente. E aqui nós não estamos num velório. Você pode abrir a boca. Se tiver algum fariseu do teu lado, que ele fique mesmo incomodado, mas abra a sua boca. A Bíblia fala: clama a mim, eu responder-te-ei. Hoje eu botei a mão na cabeça do gato, falei: gato, você vai dormir a noite toda em nome de Jesus, vai perder a hora, não vai acordar de madrugada. Irmãos, sério mesmo, eu orei dessa forma, porque em vez de bater no gato, vamos orar. Ora que melhora. Funciona, gente. Acredite na tua oração. Acredite na tua oração. O que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado nos céus agora. Eu creio que nesta noite Deus vai estar liberando curas milagrosas. Eu creio que nesta noite, libertação de pessoas oprimidas.
doenças incuráveis, pessoas serão curadas, porque a Bíblia fala, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, essa é a noite do milagre, é a noite da libertação. O Senhor falou sobre a ansiedade, e nós declaramos que hoje, Senhor, tudo aquilo que está trazendo ansiedade, toda opressão, toda perturbação, toda confusão, todo levante de Satanás, recua! Recua no nome de Jesus. Nós declaramos que nós vamos contra ti, Satanás, com teus demônios, na autoridade de Cristo Jesus, e declaramos, caia por terra agora, todo roubo, todo espírito de bancarrota, todo espírito maligno que está retendo o nosso dinheiro, toda dívida impagável. Nós declaramos o milagre de Deus. Nós declaramos que esta palavra foi liberada, e essa palavra é para aqueles que creem. Clama-me e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Rasobecaia, dobarasobelabassubecaia, dobaricanchulomasubi, sharai kenanamasu, turikino kundurashi, taikemena kumadasi, Kolomanu kunchulu medasasana massa. Kurimidi andoro kandoro. Aya chala chondo ayatana. Kurimida sumehai shelaba. Assim diz o Senhor: eis que nesta noite eu faço um reboliço no vosso meio. Eu, Senhor, movo as águas. Eu abro as portas. E as portas que eu abro ninguém fecha. Nesta noite eu trago cura. Eu trago cura. Eu trago cura, eu curo câncer, eu visito meus filhos que estão acompanhando online, eu visito, eu curo, eu liberto, eu restauro, eu toco nos ossos, nos nervos, eu toco no sangue, eu repreendo hoje enfermidades incuráveis. O que o médico disse, eu vos digo, eu dou a última palavra. Agindo eu, quem impedirá? Eu vos digo, filhos, sejam curados, assim diz o Senhor. Seja livre deste mal. Harasoba kenoma selema, kolimidi kanoro konoreshi, koride kenorosa, koromide komudurushi andayase, koromide balabokomanai, komide kono baroko barashara. Eu sou Deus da provisão. Estou abrindo portas. Estou advogando a tua causa. Estou como juiz dando o veredito. A minha palavra final é liberada. Eu faço justiça nesta noite. Eu faço justiça. Eu faço justiça. Eu sou juiz dos juízes. O homem é falho, mas eu, Senhor, faço justiça aos meus escolhidos que clamam a mim dia e noite, embora pareça demorado. Eu estou agora amarrando, amordaçando demônios que estavam te oprimindo. Eu liberto famílias, eu liberto os lares. Eu trago a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, igreja minha. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu já preparei. Assim diz o Senhor. Eu, Senhor, visito os meus filhos. Eu derramo uma nova unção. Eu derramo poder. Eu derramo óleo de alegria nos vossos corações. A alegria do Senhor, vossa força é alegria em saber que eu estou vivo. Eu estou no vosso meio. A morte não pode contra a sua vida, porque está escrito: ó morte, onde está tua vitória? Onde está teu aguilhão? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Igreja minha, eu vos dou a autoridade. Eu vos dei autoridade. Pelas minhas machucaduras você está curado. Eu libero
óleo de alegria nos vossos corações. Igreja minha, eu vou trazer ondas de alegria no meio do meu povo, porque vós sois a geração do arrebatamento. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as boas promessas. O homem falha, mas eu, Senhor, vos digo, eu não falho. Confia em mim. Assim diz o Senhor: eis que eu libero unção de cura, de libertação, de restauração. Eis que eu visito o meu povo. Povo meu, assim diz o Senhor, estou no vosso meio. Existe alguma coisa demasiadamente impossível que eu não possa realizar nesta noite? Eu mudo o tempo, eu mudo as estações, eu levanto reis, destituo reis. Eu vos digo, vou fazer um reboliço nesta nação chamada Brasil, e saberão que eu sou Deus da justiça. A minha espada está sobre essa nação. Eu, Senhor, coloco por terra homens poderosos, porque há um remanescente que ora, há um povo que ora, clamando por justiça. E eu, Senhor, farei justiça nessa nação. Vou fazer um reboliço nessa nação. Assim como eu, Senhor, levei Nabucodonosor com Mecapim, para que soubesse que o céu domina a terra. Homem nenhum recebe coisa alguma se de cima não for dado. Eu, Senhor, já digo, chegou o tempo do basta. Vou fazer um reboliço nessa nação chamada Brasil, e o mundo saberá que não é políticos, não é homens inteligentes que pode dar um rumo para essa nação. Mas se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei o Brasil. O que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Eu, Senhor, estou no vosso meio. Eu tenho visto o vosso clamor, eu tenho visto o vosso gemido, e chegou diante de mim o vosso sofrimento. E eu vos digo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu vou agir, e esse ano eu vou fazer um reboliço, e saberão que eu, Senhor, estou no meio do meu povo. Buscar-me-eis e me achareis. Filhos meus, os meus pensamentos que eu tenho para convosco, pensamento de paz, pensamento de vitória, um futuro maravilhoso, a qual você anela. Mas o segredo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, igreja. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. O teu socorro vem do alto. Assim diz o Senhor. Pai, obrigado pela tua unção profética, Pai. Senhor, declaro sobre a vida do pastor Claudemir, do seu ministério, de todos os seus pastores, Ponta Grossa, que essa unção de conquista, Pai, ampliar território, ó Deus, tomar posse da terra de Ponta Grossa. É a palavra de Josué, capítulo Josué 1, verso 3 a 9. Aonde pisar a planta dos seus pés, esse lugar é vosso. Domina aquele lugar, toma posse. Pai, eu quero abençoar todas as famílias, Pai. E eu declaro que o mês de junho, ó Deus, famílias vão dar testemunho de milagre. Eu profetizo, Senhor, área financeira, o que estava amarrado,
O reino de Deus, que é próspero, que não tem recessão, não tem miséria, não tem homem para roubar. É a mão do Senhor Jeová Jireh vai prover esse mês de uma forma sobrenatural. E eu declaro também, as famílias experimentarão unidade, conserto, restauração, amor. E eu profetizo libertação, libertação, libertação para os nossos filhos, libertação na nossa casa, libertação, libertação. Que os demônios vão trancar lá o inferno, mas nossa casa, a paz do Senhor vai reinar. Jesus é o príncipe da paz, é Jeová Shalom. Pai, eu abençoo teus filhinhos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja espalhada na face da terra, que é uma só. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira vamos estar aqui, porque eu creio, mês do milagre.